É 2 Coríntios, capítulo 5, glória a Deus. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? O tema do trabalho, Ministério Infantil, então, esta manhã, ele nos diz o seguinte: se você está em Cristo, não olhe para trás não. Siga, prossiga para o alto, que é Cristo. As coisas velhas já estão lá atrás. Prossiga que há coisas novas. Você é uma nova criatura. Aleluia. E mais o tema hoje é único. Único e única. Né? Então vamos lá entrar então na mensagem que o Senhor Jesus nos trouxe nessa manhã. No livro de João, no capítulo 21. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos lá. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos na beira do mar da Galileia. Foi assim que aconteceu. Estava ali um grupo: Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, além de outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós vamos também, disseram os outros. Eles foram, entraram no barco, mas não pegaram nada a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não podiam perceber quem era. Ele lhes perguntou: filhos, pegaram do peixe? Não, responderam. Então ele disse: atirem a rede do outro lado, do lado direito do barco, que vocês vão conseguir pescar muitos. Fizeram assim, e não podiam recolher a rede por causa da enorme quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Nisso Simão Pedro vestiu a capa, porque estava só com a roupa de baixo, saltou na água e nadou até a praia. Os outros discípulos ficaram no barco e puxaram a rede carregada para a praia, distante cerca de 90 metros. Quando chegaram, viram uma fogueira acesa com peixes sobre as brasas. Também havia pão. Tragam um pouco de peixe que vocês acabaram de pescar, disse Jesus. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes grandes. Bem assim a rede rebentou. Agora venham comer um pouco, disse Jesus. E ninguém tinha coragem de perguntar se ele realmente era o Senhor, porque estavam bem certos disso. Então Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos, desde que ressuscitou dentre os mortos. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros? Sim, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu sou seu amigo. Então pastoreie os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama de verdade? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu sou seu amigo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Mais uma vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, você é mesmo meu amigo? Pedro ficou triste.
Porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe quem eu sou, disse ele. Jesus disse: então pastorei as minhas ovelhas. Quando você era jovem, era capaz de fazer o que gostava e de ir onde queria ir. Mas quando for velho, você estenderá as mãos, outros guiarão você e o levarão onde você não quer ir. Amém? Glória a Deus. Pai, a tua palavra venha nessa manhã. Pai, eu não sou nada, Senhor. Eu sou o que o Senhor diz que eu sou. E eu sou o Deus que serva do Deus Altíssimo, serva do Deus Filho. Pai, nessa manhã, ó Deus, não sejam palavras, ó Pai, humanas, mas que seja a palavra do Senhor ministrada nos corações nessa manhã. Deus, que a semente venha cair em terra boa e que venha germinar. Ó Deus, que os corações presentes possam estar inclinados somente ao vosso Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, nós vemos o livro de João, nós vamos frisar Pedro. Vamos trazer à memória um pouquinho de quem foi Pedro. Pedro era casado, empresário de pesca, irmão de André, um grande líder, símbolo da humanidade, do quartel-general do ministério de Jesus Cristo. Ele tornou-se um discípulo e depois um apóstolo. Esse foi Pedro. Esse homem é um símbolo da inconstância humana. Ele é capaz de viajar até os altos céus e no mesmo instante despencar lá de cima. Pedro, ele, a mesma velocidade que ele faz uma coisa boa, ele faz uma coisa que não é tão boa assim. Ele é capaz de uma fé forte, firme, capaz de andar sobre as águas, mas também é capaz de negar Jesus. Nós temos o DNA de Pedro. Nós também somos assim. Nós somos inconstantes. Não deveríamos, mas nós somos. O DNA de Pedro está presente nos corações. E nós também podemos ter a nossa vida transformada como foi a vida de Pedro. O que Jesus fez na vida dele pode ser feito na minha vida, na sua vida. O que Jesus fez de Pedro pode ser feito na nossa vida nessa manhã. Porque a obra de Deus ela está sempre em movimento. A obra de Deus ela não parou na vida de Pedro, ela continua. Em Lucas 5, Jesus fez um milagre da pesca maravilhosa. Pedro é tirado, com aquele grande milagre. Ele se prostrou, Senhor, e falou: o que é isso, Senhor? Eu sou pecador, eu não sou digno disso. E Jesus disse para ele: calma, Pedro, venha, me siga, farei de você pescador de homens. Pedro caminha com Jesus, Pedro escuta Jesus, ele vê os milagres de Jesus. Pedro vê os paralíticos andarem, os cegos veem, os surdos ouvem, os leprosos são purificados, os mudos falam, cativos são libertos, mortos ressuscitam. Pedro vê todo esse poder de Jesus, caminhando ao lado de Jesus. Pedro vê o poder de Jesus se manifestando em todo o momento. E nós estamos aqui descobrindo um pouquinho da vida dele. Em Mateus 16, vocês vão lendo aí em casa, Mateus 16, 13, Jesus disse para os discípulos: o que o povo comenta ao meu respeito? E aí, uns dizem: Senhor, alguns acham que tu és João Batista. Outros acham que o Senhor também é Jeremias. Outros dizem que o Senhor é Elias. E ou tem alguns outros profetas. Isso eram os discípulos respondendo o que os outros diziam, o que as outras pessoas diziam de Jesus. E Jesus falou para eles: e vocês? Para vocês, meus discípulos, meus seguidores, o que vocês acham quem eu sou?
Antes de qualquer outro responder, Pedro saiu na frente. Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, como Pedro saiu correndo e respondeu no ímpeto ali da sociedade, eu acredito que Pedro, na sua pressa, ele estava esperando um elogio de Jesus. Oh, Pedro, como você é inteligente. Muito bem, Pedro, você acertou. Mas não foi isso que Jesus disse para Pedro. Jesus disse para Pedro, você só soube responder, porque isso veio direto do meu Pai revelado a você. Nem você, Pedro, saberia responder essa pergunta. Isso meu Pai direcionou a você quem eu sou. Aleluia. Talvez Pedro ele tivesse esse descontrole, né? Hoje em dia falaríamos um pouco emocional. Mas ele era um homem que estava sempre ali, seguindo a Jesus, errando, acertando. Mas não era essa a vida ainda que Jesus tinha para Pedro. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Pedro, mas não foi você mesmo que revelou, foi o meu Pai que está nos céus. Pedro é uma palavra que quer dizer pedra. Pedra, seria a igreja edificada sobre uma rocha. Mas Pedro ainda não seria uma rocha, porque a rocha, ela é e sempre será Jesus. O dono da igreja é Jesus. Jesus é o edificador da igreja. O Cristo, o Filho de Deus vivo, é Ele que dá o crescimento. O ministério infantil nessa manhã está plantando, outros vão regar, outros vão colher, mas quem vai dar o crescimento é o dono dessa obra, é o dono que vai edificar esse lugar, é o Senhor Jesus que vai edificar a vida dos irmãos, que vai edificar ministérios. Aleluia. Em Mateus 16, 23, quando Jesus subiu ao monte, Jesus estava orando, neste momento onde Jesus orou, mas os outros preferiram dormir. O que motivou Jesus, que foi um período de oração, deu cansaço neles. E a oração ela é assim, né? Na vida da igreja. Motiva alguns e cansa outros. Motiva alguns e outros estão ali sempre dormindo o seu sono espiritual. Porque talvez a oração não é tão importante, né? Mas Jesus nos ensinou que ela é sempre importante. Jesus, certo momento, eles estavam orando e Pedro viu que ele teve uma visão de Elias e Moisés. E Jesus disse para ele, Pedro falou: Jesus, vamos fazer um lugarzinho para Elias, vamos fazer um lugarzinho para Moisés, vamos fazer um lugarzinho para o Senhor. Jesus olhou para ele e falou assim: a regra de Satanás. Pedro estava endemoniado? Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse para Satanás arregar a vida de Pedro, porque Jesus ainda tinha grandes coisas na vida de Pedro. Mas Satanás estava tentando impedir neste momento, não era Pedro ser abençoado, mas ele estava tentando impedir que Jesus chegasse até o caminho da cruz. Aquele mesmo Satanás que tentou Jesus, ele estava novamente ao redor. Satanás ele tem que navegar da nossa vida, da nossa mente. Quantas cenas ruins, quantos pensamentos ruins, quanta coisa não vem de Deus e nós não temos discernimento. Neste momento foi o momento que Pedro não teve discernimento. Ele achou que ele estava no comando. Ele achou que quem estava mandando ali era ele, que ele ia fazer do jeito dele. Mas não era dessa maneira. Deus tinha uma missão. Jesus tinha uma missão na terra. E essa missão, nós sabemos, ela foi cumprida. E então, Pedro, apóstolo de Jesus,
Jesus vai sempre continuar investindo nos seus apóstolos, nos seus discípulos. Hoje nós temos um tema aqui como único e única. Na vida de Pedro, Pedro era o único que tinha esse temperamento. Os outros cada um tinha a sua personalidade. Então nós somos os únicos do Senhor Jesus. Você é o único nas suas vitórias, você é o único nas suas batalhas, né? Nas suas lutas. O Senhor conhece a sua vida, o Senhor conhece o seu dia a dia. Sabe, tem coisas que ninguém vai poder te ajudar, porque você tem que passar por isso, como Pedro teve que passar por várias coisas, mas Jesus não o abandonou. Em Mateus 17, mais uma vez, Pedro age sem pensar, né? Que foi sobre Elias e Moisés. Ele comparou Jesus à lei e os profetas. Ele comparou Jesus a Moisés, que é o homem da lei, e Elias, ao homem dos profetas, mas Jesus é o próprio Deus. Então Jesus continuou com a sua oração, né? Pedro viu o seu rosto transfigurado no monte da oração. Pedro, neste momento, ele estava pisando em um terreno sobrenatural. Ele estava vendo milagres. Jesus, ele é singular, ele é único, ele é incomparável. E Pedro, ele tinha consciência disso, que ele estava caminhando com um homem inigualável. Aleluia. Então, os discípulos, principalmente Pedro, eles não conseguiam enxergar até então a missão de Jesus. Jesus estava com eles os treinando, os ensinando para enfrentar coisas maiores, para fazer milagres maiores, mas eles ainda não tinham entendido a missão de Jesus. Em Lucas 9, 31, quando Jesus partiu para Jerusalém, quando Jesus quebrou aqueles grilhões, Jesus quebrou todas as correntes e nos declarou livres do Calvário, aí sim, neste momento, foi que eles conheceram Jesus de verdade. Em Lucas 9:43, a multidão e os discípulos se maravilhavam com os feitos de Jesus. Os discípulos viam os milagres, mas não entendiam. Em João 13, Jesus lava os pés dos discípulos e Pedro pergunta. Nós estamos falando um pouquinho de Pedro, da inconstância de Pedro. Era um homem que tinha total liberdade com Jesus, ele tinha tempo para estar com Jesus, ele queria dar o tempo todo grudadinho com Jesus, vendo, aprendendo, ou às vezes duvidando, mas ele estava sempre ali. E lá em João 13, quando Jesus fala que ia lavar os pés, né, estava lavando os pés dos discípulos, e Pedro falou com ele assim: Jesus, você vai lavar os meus pés? E Jesus falou com ele: sim, Pedro. Se eu não fizer assim, você não tem parte comigo. Ele falou assim: Jesus, você não vai lavar meu pé, não. Você não vai manchar mais, nunca que o Senhor vai lavar meu pé. De jeito nenhum. E ele falou: Pedro, eu vou lavar os seus pés. Todos aqui serão limpos, exceto um. Eu vou lavar os seus pés. E aí, mais para frente é que você vai entender. Você não vai entender isso agora. E aí Pedro disse para ele: já que é assim, então você pode lavar os pés, as mãos, né? Ver se joga água no corpo todo. Né? E aí foi assim, mais uma liberdade ali, espontaneidade do apóstolo Pedro. O Espírito Santo, ele estava sempre purificando as nossas vidas. Jesus, ele estava sempre lavando, né, lavando o nosso coração de pecado, de maldade, de medo, de insegurança. Jesus, ele está sempre conosco. Então, neste momento, Jesus, ele desceu, depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus desceu para Getsêmani. E Pedro falou para o Senhor: Senhor, onde o Senhor vai? Porque eu não posso ir dessa vez.
E Jesus disse: na verdade, eu te digo, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E eu, Edivânia, penso assim: gente, olha, Jesus falou com ele assim: antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Eu acho que Pedro, né, deve ter pensado assim: o que é isso que está acontecendo com esse homem agora? Estava falando que eu vou negar ele? Eu amo ele tanto, eu já disse para ele lá atrás que eu amo ainda muito mais do que os outros. Eu amo Jesus muito mais do que os outros discípulos. Eu daria minha vida por ele. Eu já disse para ele. E agora ele fala que eu vou negar? Como assim negar? E então Jesus falou: e saiu. A partir daí, Jesus caminha em direção ao sofrimento da cruz, para se transformar em instrumento da nossa redenção. O sofrimento da cruz para aí então um instrumento, a maravilha da salvação. Aleluia. Em João 18, o próprio Jesus ele se entrega aos soldados. Não foram eles que foram atrás. Jesus chegou para eles e disse: vocês estão procurando Jesus, o Nazareno? Ah, então sou eu. Pode levar. Então Pedro, quando ele viu isso, ele liga logo para Jesus. Foi ele lá correndo, pá! Tira o seu escravo, volta lá ao legueiro do soldado. E Jesus fala: não, Pedro, se eu precisasse disso, eu chamaria uma legião de anjos. E aí, Jesus manda ele guardar a sua espada e vai-se Jesus para o caminho. Então, Jesus ele se entregava e foi levado. O Pedro ele ficou para lado de fora. Ele estava ali, até então ele estava com Jesus. Ele ficou do lado de fora. E aí passou alguém e perguntou a ele: ah, você é discípulo dele? Ele falou: não, só não. Oh, aí pela segunda vez, Pedro estava lá perto do braseiro, né? Estava lá dando uma esquentadinha, porque estava fazendo frio. Aí passou uma copeira e falou assim: ah, você, discípulo de Jesus, você é discípulo dele? Não sou discípulo dele não. Você está enganado? E aí passa-se novamente uma outra copeira e fala com ele: ah, você é discípulo dele? Sim, já vi você com ele. E Pedro nega novamente. Eu acredito que pela terceira vez Pedro também já ficou nervoso, né? Eu já falei com você, eu sei esse nome, falei com ele, eu sei quem é, eu não sou. E aí, quando Pedro nega pela terceira vez, o galo canta. E quando ele escutou o galo cantando, aí Pedro cai em si e começa a chorar amargamente. Pedro chora. O que aconteceu? Neguei Jesus 3 vezes. Era isso. Eu neguei o mestre. E chora amargamente. E some. Pedro sumiu. Cadê ele? Naquela noite, Jesus foi cuspido. Jesus foi espancado e Pedro, ele não estava. Sexta-feira de madrugada, traumado no julgamento pesado de Jesus. Pedro não estava lá. Sexta-feira de manhã, levaram Jesus ao governador Pôncio Pilatos e Pedro, ele não estava lá. Pilatos manda Jesus para Herodes. Herodes devolve Jesus para Pilatos. E Pedro, ele não estava lá. Jesus é castigado, Jesus é surrado, e Pedro, que daria vida por Jesus, ele não estava lá. O governador da sentença é morte de cruz.
E Pedro não estava lá. Foi preciso que outro Simão ajudasse Jesus a carregar a cruz, porque Pedro, ele não estava lá. 9h da manhã, Jesus é pregado na madeira. Pedro ainda não estava lá. 6 horas de dor, 6 horas de dor, de sede, de câimbras, e Pedro não estava lá. 3 horas da tarde, Jesus entrega o seu Espírito ao Pai e morre. Pronto, morreu Jesus. Pedro não estava lá, não estava. Ele daria a vida por Jesus, ele amava Jesus muito mais do que os outros, mas ele não estava lá. Ele não estava lá nem sequer para arrumar um sepultamento digno para Jesus. Jesus é sepultado e passa todo o silêncio da morte no sábado. E Pedro ainda não estava lá. Pedro estava trancado com medo dos judeus. Passou o sábado todo trancado com medo dos judeus. No domingo de manhã, bem cedo, bem cedinho, as mulheres, não Pedro, as mulheres vão ao sepulcro e o túmulo estava vazio. E o anjo dá um recado às mulheres: ide, dizeis aos discípulos e ao Pedro que eu estarei diante de vós na Galileia. Ué, o anjo disse: ide, dizei aos discípulos e ao Pedro. Ah, mas ele não era mais discípulo? Então, Pedro não era mais discípulo. Porque Pedro, ele abandonou Jesus. Neste momento, Pedro fugiu, abandonou Jesus, e Jesus, como conhece o nosso coração e conhece toda a nossa vida, Jesus já sabia que no íntimo do coração de Pedro, Pedro disse assim: nossa, agora para mim está tudo acabado. Eu não valho nada, eu não presto, eu sou um inútil mesmo. Eu neguei Jesus e a hora que eu volto, para mim acabou tudo. Jesus não tem nada mais para mim, porque olha o que eu fiz. Eu entreguei o mestre ao Calvário. Jesus foi crucificado e vocês morreram porque eu neguei. Então Pedro ficou ali com seu sentimento de culpa, com o peso da sua consciência, e ele fugiu. Mas como Deus, que conhece o coração de Pedro, Deus não tinha desistido dele. Deus ainda queria vê-lo, Deus ainda queria encontrá-lo. Mas Pedro achava que estava fugindo de Jesus. Pedro, no momento que ele negou Jesus, Pedro ele não negou só que ele não conhecia Jesus. Pedro ele negou a sua própria vida. Pedro ele negou o seu próprio ministério. Pedro negou a sua fé. Pedro negou o seu apostolado. Pedro desistiu de Jesus. Ele negou tudo. Mas Jesus não tinha desistido de Pedro. A respeito, meu irmão, minha irmã, a respeito, igreja, das nossas quedas, a respeito das nossas fraquezas, dos nossos erros, a respeito dos nossos deslizes, Deus ele não abre mão de você. Deus ele não abre mão de nós. Aleluia. Jesus ele não desiste. Jesus ele não abre mão da vida de ninguém. Pedro foi para Jerusalém, na Galileia, no dia de Jesus. Mas Jesus ainda tinha um plano na vida de Pedro. Aleluia. Quando Jesus chegou, como foi lido em João 21, quando Jesus chegou lá e falou com eles assim: vocês pescaram alguma coisa?
Senhor que está aqui nesta manhã, que é o mesmo Deus que esteve com Pedro, que é o mesmo Deus que esteve na Galileia, é o mesmo Jesus que ressuscitou, que está aqui nesta manhã. Ele conhece toda a sua vida, Ele conhece toda a sua alma. Aleluia. Quando eles chegaram, quando Pedro se encontrou com Jesus novamente, lá no mar, novamente com peixes, quando Jesus disse para ele: filhos, Jesus nos chamou de filhos. Filhos, gente, ele poderia ter falado, porque Pedro negou Jesus, mas os outros discípulos também não ficaram com Jesus, não. Eles também não estavam lá. E aí, quando Jesus chegou lá na praia, ele disse: filhos, Jesus, para nós, Jesus poderia ter falado: e aí, seus hipócritas, seus mentirosos, seus traidores? Não, Jesus chegou e falou: filhos, filhos. Nessa palavra, meus irmãos, tem mais de uma tonelada de graça. Aleluia. Filhos, a minha graça te basta. Aleluia. Aquele que nós servimos, Ele é o justo. Aleluia. Quando Jesus encontrou novamente com Pedro no prazer, quando eles vieram, que puxavam a rede com os peixes, Pedro saiu correndo, puxou, né? Era um fortão ali, e correu, puxou todos os peixes. E quando Pedro chegou lá perto de Jesus estava com prazer. Jesus tinha pão e eles estavam levando peixe, novamente no prazer. Nós temos aqui um prazer quando Pedro negou Jesus. Ele estava se aquecendo perto de prazer. E Jesus recebe novamente o prazer. O que Jesus quis dizer para Pedro: Pedro, no mesmo lugar que você caiu, eu vou te restaurar. Pedro, da mesma forma que você caiu, que você errou, eu vou transformar agora a sua vida. Eu vou te restaurar, eu vou te dar uma nova vida. Aleluia. E quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, vou voltar aqui para a leitura. Quando Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama de verdade? Quantas foram as vezes que Jesus perguntou para Pedro? 3 vezes. Jesus perguntou para Pedro 3 vezes. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Pedro negou Jesus por 3 vezes. Por 3 vezes Jesus perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Jesus, com a primeira negativa de Pedro. E Jesus estava querendo dizer para ele: Pedro, você me negou, mas agora da primeira vez eu te perdoo. Pedro, você me ama? Pela segunda vez: Pedro, você me ama? Por 3 vezes Jesus perguntou a ele se ele o amava, porque dessa vez Pedro não ia negar Jesus, porque ele sentia que ali tinha amor e que Jesus estava ali para restaurar a sua vida, e que Jesus estava ali para ter com que as coisas velhas ficassem para trás. Com que Pedro negou Jesus, já ficou para trás. Jesus tinha coisa nova para a vida de Pedro, e aquele Pedro não ia mais fazer parte da vida dele. Aleluia. Jesus restaurou o ministério de Pedro. Aleluia. Jesus então restaurou o seu ministério e disse para ele: Pedro, a minha graça é maior na sua vida, é muito maior do que tudo aquilo que aconteceu. Aleluia. Não tem, irmãos, líder. Não tem líder que não precisa ser restaurado, que não precisa ser renovado. As misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs.
mas também para o mal. Pedro era um grande líder e as pessoas gostavam de estar com ele. Até o momento de fraqueza dele, pessoas foram com ele. Então, nós vamos, todo momento da nossa vida, pedimos a restauração do Senhor. Como houve a restauração na vida de Pedro. Deus. Pedro teve negado Jesus por 3 vezes, nem assim, que fosse 1000, que fosse 2000 vezes. Mas o plano que Jesus tinha na vida de Pedro, Satanás não podia impedir. Por vezes Satanás foi lá no monte e estava rodeando, mas Jesus o repreendeu. Jesus mandou Satanás arredar a vida de Pedro, porque Pedro tinha que continuar. O ministério de Pedro tinha que continuar, porque Jesus tinha aí uma grande missão na vida dele. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, tudo que te impede de estar próximo a Jesus, isso tem que sair, você tem que continuar. Aleluia. Glória a Deus. Todos os pensamentos, os pensamentos ruins, que às vezes o inimigo fica jogando essas pedras, nós temos todos os dias, temos a nossa mente protegida, revestida pelo poder de Deus. Coloquemos então o capacete do Senhor, o capacete da salvação, e vamos prosseguir para o alto, o único alto que é Jesus Cristo. Aleluia. E aí, a respeito das nossas quedas, das nossas fraquezas, Jesus, Ele nunca vai desistir de você. Jesus, Ele nunca vai desistir de nós. Você é o único. Eu sou única. Uma coisa que nós temos que ter em comum é sim os frutos do Espírito. Porque para mim não existe cristão que tenha o Espírito Santo, que tenha os frutos do Espírito Santo, que não tenha autocontrole. Então, a partir do momento que Jesus transformou a vida de Pedro, Pedro estendeu então o seu ministério. E quando Jesus fala com Pedro, quando você era jovem, era capaz de fazer o que gostava, de ir onde queria, mas quando você for velho, você entenderá, você estenderá aos e outros guiarão você e o levarão para onde você não quer ir. Nesse versículo 18, Jesus fala da morte. Então, nós sabemos que Pedro também foi crucificado, mas não se achou digno de ser crucificado por Jesus, e segundo os historiadores, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Então Pedro foi para um lugar que ele não queria ir, mas que ele acreditou, mesmo sabendo como seria a morte dele, ele não abandonou Jesus. Se nós saberíamos o dia, como nós morreríamos e o dia da nossa morte, eu acho que a gente nem nasce. Nossa, dia 26 de dezembro eu não vou adulterar. Aí ele sai de casa de jeito, né? Mas Pedro, ele sabia como ele ia morrer. Ele não sabia o dia, mas ele sabia como ele ia morrer. E mesmo assim ele continuou servindo a Jesus. Ele foi fiel a Jesus. E foi sim pescador de muitas vidas. Foi pescador de muitas almas. Aleluia. Então, o que eu aprendo com a mensagem, o que eu aplico na minha vida, que nada pode me afastar do amor de Deus. Nada neste mundo pode me afastar de Jesus, do grande amor dele por nós. As provações virão, os problemas virão, tudo pode acontecer, mas a minha fé não pode ser abalada. A minha esperança no Senhor ela tem que permanecer. Aleluia. Meu irmão, assim como o novo Pedro, o Pedro transformado, que nós possamos aprendermos isso, que nesta manhã o Senhor tenha falado no seu coração. Quantas vezes nós temos negado a nossa fé, negado coisas da nossa vida, que nós poderíamos estar fazendo, mas é uma desculpa aqui, é uma desculpa ali, é um compromisso maior do que o compromisso com o Senhor Jesus. E nesta manhã nós possamos
pela obra que o Senhor colocou nas nossas mãos. Aleluia. Fique de pé nesse lugar. Aleluia. Eu nem sei quanto tempo eu disse. Amém? Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Aleluia, Jesus. Deus, eu te louvo, Senhor, pela oportunidade, ó Pai, que nesta manhã que o Senhor me concedeu. Pai, o Senhor, Deus é fiel e justo, Deus querido, para nos sustentar nessa